Aconteceu uma coisa engraçada nos comentários de um vídeo que eu fiz sobre o Donald Trump, falando sobre o acordo dele com a empresa Carrier lá, sobre protecionismo, e eu tava criticando as medidas intervencionistas dele. E embora que a empresa vai pagar menos impostos, aquele intervencionismo e protecionismo não era uma boa ideia. E uma galera tentou seriamente argumentar nos comentários, não, mas é que ele falou que ele vai reduzir impostos e reduzir burocracias e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então assim, 2016... maluco realmente tentou o argumento. Mas o político disse que ele ia fazer algumas certas coisas. Tá, e daí? E daí? Isso é assim, a galera tem essa crítica, por exemplo, não, aí a Dilma foi eleita falando de Pronatec e internet pra todos. E ela foi eleita também falando que não tinha crise, enfim. E quando é isso, a galera fala, aí é piada. Aí o Trump fala umas coisas, promete, tal, a galera fala, não, pai, ele vai fazer isso, né? Assim... você tem que sempre olhar o que políticos estão falando, e isso parece um aviso quase redundante, né? Parece meio estranho eu ter que falar isso assim no Brasil em 2016, mas você tem que olhar assim, ok, ele falou isso, o que isso quer dizer? Porque pode ser que o cara realmente queira fazer isso. Quando ele tem uma ideologia, é mais fácil, ok? Se um político do PSOL fala que ele quer fazer conselhos populares... ele provavelmente quer fazer conselhos populares. Isso é provavelmente o que está acontecendo ali. Quando o PT fala que eles querem democratizar a mídia, você meio que entende. Mas é mais difícil quanto menos ideológico esse cara é. E o Trump, ele tem a ideologia do nada, ou melhor dizendo, o eficientismo. Não, eu quero um governo mais eficiente, uma América mais forte, e eu vou fazer seja lá o que for que eu achar que vai tornar a América mais forte, mais eficiente, mais melhor, e vou fazer a América grande de novo. O que, na verdade, se fosse para ele fazer a América grande de novo, tudo que ele precisaria fazer é voltar até a Constituição e, inclusive, revogar as partes que o Hamilton escreveu. Mas, enfim, ele só vai fazer o que ele acha que torna a coisa melhor. Então, ele falou um monte de coisa. E daí? Ok? E daí? O Temer é um excelente exemplo disso. O Temer falou de um monte de reforma trabalhista. Até agora, nada. Ok? Eu, inclusive, gravei uns 2 vídeos sobre algumas reformas dele. E daí, entre eu gravar e publicar, mudou. Eu parei de fazer isso. Enche o saco. Mas ele tá fazendo uma reforma trabalhista. Ele realmente quer? O Temer tem ideologia? Não. Ele tem algum Não. Ele tem alguma... Não. Ele quer manter o quê? O PMDB lá? Ele quer manter a estrutura de poder como ela está. Então daí ele vem e fala, não, eu vou mudar uma coisa muito grande na CLT. Eu já olho e falo, isso não parece lógico. Não parece lógico que esse sujeito faria isso. Porque não... vai com os interesses dele. Ele tá falando isso, mas pode ter outro motivo. Isso que eu vou falar agora tem uma probabilidade assim de 5% de ser verdade, mas você tem que questionar esse tipo de coisa. Será que eles não estão só falando desse monte de coisa de reforma trabalhista, reforma de não sei o que, muda só pra enterrar a notícia da Lava Jato? Só vamos soltar um monte de nota e um monte de ideia, e daí muda. Claro, o Temer é um arregão que vive mudando de ideia e um ignorante econômico com uma equipe econômica doida que só fala merda e fica mudando de ideia o tempo todo. Tá. É possível que eles só sejam de fato um bando de idiotas, o que eu acho inclusive o mais provável. Mas eles podem estar só fazendo esse troca-troca, vai, troca, retroca, pra enterrar aquelas coisas do Gedel, tal, o Debrecht, tal, coisa da feira, enche as... Pode ser só isso a ideia. Ok? E daí o Trump fala, não, ele vai cortar burocracias, ele vai reduzir isso, vai fazer... Tá, não, ele falou que ele vai fazer isso. Legal. Primeiro, será que ele realmente vai fazer isso quando ele olhar as coisas ali, entender como o negócio funciona? Ou será que ele vai olhar e falar, pensando bem, eu acho que outra coisa seria mais eficiente. E por isso que eficientismo é uma ideologia extremamente perigosa. Essa galera que... isso especialmente pra galera que quer se candidatar a político liberal e tudo mais, não seja a favor de um Estado mais eficiente. Porque assim, o Ciro Gomes é a favor de um Estado mais eficiente, só que ele acha que o Estado eficiente é o Estado varguista. Ele acha que o Estado eficiente é o Estado que intervém em absolutamente tudo e não deixa o livre mercado fazer as coisas. E ele acha que isso é mais eficiente e melhor para as pessoas. Não, políticos liberais, liberal clássico, tipo aquela coisa assim, não, tem agência de controle e tal, sabe? Socialista soft, não vou falar o nome de verdade. Mas eu acho, não, a gente quer um Estado mais eficiente, a gente acha que é menos. Beleza, então a gente vai entrar no debate de o tamanho do Estado. Então quando o Trump olhar tudo isso, ele pode falar, não, pensando bem, eu acho que essas regulamentações são eficientes. Eu acho que isso é complicado. Não, ele vai politicar, ele vai negociar ali. E o Obama foi eleito falando, não, eu vou fechar Guantánamo.
Ele foi eleito falando, não, eu vou fazer um programa de saúde pública que vai ser super bonito e você vai ficar com seu médico e as taxas não vão subir. As taxas explodiram pra caramba e todo mundo perdeu seus próprios médicos. Então, o Trump foi eleito falando que ele vai fazer um monte de coisa. Foda-se. Mas a galera leva isso. Quando a esquerda fala, né? O Trump falou, mas aí sim. Então, assim, isso assim, supondo que ele queira realmente fazer isso. Ainda nesse argumento, vamos falar dos justos. Ele falou, não, porque eu gostaria de ver um monte de coisa assim. Por quê? Porque ele acha mais eficiente, ele acha melhor. E se ele for convencido do contrário, durante o mandato? Alguma coisa acontecer. Isso presumindo que ele quer. Depois vem, ele vai conseguir? Não, porque o Trump vai cortar um monte de burocracia, vai cortar um monte de imposto. As burocracias americanas, e no Brasil, no mundo inteiro, existem não para melhorar o mercado, mas para dar vantagens para certas empresas que são amigas do governo. Dado que essas empresas controlam todo o legislativo e boa parte do judiciário, você acha que o Trump vai conseguir fazer isso? Sim, mesmo. É possível. Agora, você acha que ele realmente vai implantar toda a plataforma dele do jeito que ele gostaria? Difícil. Mas é o que eu achei engraçado que a galera tava realmente usando o argumento. Um político falou que ele vai fazer. Eu me importo com o que ele está fazendo, e eu me importo com o que ele está falando, no que isso significa e qual é o interesse dele de falar isso, e o que isso revela sobre a ideologia e o funcionamento da cabeça dele. Eu me preocupo depois que isso virar lei. Quando isso virar alguma coisa, agora vai ser feito. Agora vamos conversar disso aí. Até lá, a gente pode fazer discussões como eu fiz lá do Ponte pro Futuro, que era o plano da fundação do PMDB, que foi sumariamente ignorado. Eu tava falando, olha, vamos avaliar este plano aqui. Agora, eu realmente achei que o Temer ia fazer aquilo? Talvez, demos ideia, mas... Ele ia implantar aquilo, ia ser o plano de governo dele? Não, né? Não. Então, assim... Só porque um político falou alguma coisa, não quer dizer que ele vai fazer isso. Isso vale para políticos de direita, ou políticos de lugar nenhum, também. Isso vale cada vez menos para políticos ideológicos, mas é porque daí é o que o cara acredita. E depois você tem que ver a capacidade dele de fazer isso. Agora, o que está se revelando até agora? É isso que eu comento. O que isso vai dar? Essas políticas que estão sendo colocadas vão dar. Agora você assim, fala, não, mas é que... Você pode olhar as ações dele e não gostar das ações desse político, como eu tô falando do Trump até agora, que nem oficialmente é político ainda, mas ele tá agindo de um jeito, mas ele tá falando outra coisa, e a gente deveria ouvir o que ele tá falando. Pra você notar que não é só a esquerda que tem essa obediência cega por líderes, essa reverência cega por líderes. Acontece nos outros lados também. Cuidado. Tchau, tchau.